Tentativas de proibir o discurso e os crimes de ódio existem há muito tempo nos Estados Unidos. Os esforços para condenar atos simbólicos de violência, como as cruzes queimadas da Ku Klux Klan, foram aumentando ao longo dos anos, a fim de incluir todo tipo de suposto crime de fala e pensamento. Toda tentativa de conter a liberdade de expressão na América do Norte foi barrada pela Primeira Emenda, que prevê claramente que o Congresso não fará nenhuma lei reduzindo a liberdade de expressão ou de imprensa. Apesar do sucesso nas universidades, os defensores das restrições ao discurso de ódio vêm sendo reiteradamente derrotados nos tribunais. Um caso bem conhecido é a decisão de 1977 da Suprema Corte de que a cidade de Skokie, em Illinois, violou a Primeira Emenda quando aprovou uma série de decretos destinados a impedir manifestações de nazistas americanos sem oferecer os devidos meios de proteção processual. Desde a década de 1990, sob a influência do multiculturalismo radical, as definições de discurso de ódio tornaram-se muito mais elásticas. Em 2009, a National Hispanic Media Coalition elaborou sua definição em um relatório. A organização especificou 4 áreas como sendo discurso de ódio: fatos falsos, argumentação falha, linguagem divisiva e metáforas desumanas. O discurso de ódio passou a ser definido não mais como palavras explícitas de indivíduos destinadas a instar violência, mas sim como uma atmosfera geral da opinião pública que poderia ser interpretada como forma de encorajar a violência contra certos grupos de pessoas. A internet é um espaço ou ferramenta que pode ser usada para produzir boas e más ações. Muitas pessoas acreditam que a internet é a terra sem lei. Por isso, ainda é comum vermos comentários intolerantes nas redes sociais. Uma pesquisa feita por economistas doutorandos da Universidade de Warwick, na Inglaterra, trouxe dados relevantes sobre a relação entre o discurso de ódio e o uso do Facebook. O estudo publicado em 2018 teve como alvo cidades alemãs que se teve registro de ataques violentos a refugiados e concluiu que nas cidades em que as pessoas eram mais ativas no Facebook. Ainda não existe uma lei específica que trate sobre o discurso de ódio na rede. Além disso, as próprias redes sociais contam com mecanismos de conteúdo sensíveis, que podem ser acionados pelos usuários quando os mesmos se deparam com alguma publicação de intolerância e desrespeito. Dessa maneira, por mais que não exista uma lei específica, não quer dizer que uma pessoa cometa um crime de ódio na internet e possa sair impune. Entretanto, ainda existe muito a ser feito no sentido de conscientização. Isso porque muitas pessoas nem sequer sabem o que é discurso de ódio, o que pode fazer com que essa prática seja reproduzida sem ao menos saber o quão grave ela é de fato. Por isso, ações de conscientização se fazem fundamentais, desde palestras, dinâmicas em escolas e ambientes de trabalho, entre outras coisas, para que a conscientização e o conhecimento sobre esse assunto sejam maiores e todos tenham em mente o que fazer para agir contra os agressores que praticam essa cultura. A indústria 4.0, também chamada de quarta revolução industrial, se refere ao cenário atual de transformação digital das empresas. Esse ritmo acelerado de mudanças exige a implementação de novas tecnologias no processo produtivo, o que é importante para manter a competitividade nos negócios, aumentar os lucros e reduzir os custos operacionais. Além de todas as mudanças da transformação digital, a indústria 4.0 também está associada a outro movimento, a globalização 4.0. Mas o que isso significa? Trata-se de um fenômeno impulsionado pela tecnologia, que visa o movimento de ideias, pessoas e bens em todo o planeta. Dessa maneira, é possível reduzir disparidades no processo produtivo e de consumo, principalmente considerando questões culturais, políticas, econômicas e sociais. Entretanto, a indústria 4.0 apresenta algumas contradições, como o fato de, ao mesmo tempo, a tecnologia vir para aumentar a velocidade de fabricação e diminuir o tempo de produção. Ela gera desemprego pelo fato da tecnologia substituir a mão de obra humana. Também a questão da transformação digital e tecnológica não chegar em todos os lugares do planeta de forma igual, abrindo apenas possibilidade para regiões mais desenvolvidas, o que investem na ciência e suas vertentes. Além disso, podem ser citados os danos frequentes que são causados no meio ambiente em virtude da alta produção das indústrias. Isso acaba gerando problemas globais que interferem em todos os sistemas ambientais terrestres, podendo, até mesmo no futuro, acabar com os recursos naturais e, consequentemente, com a vida. O conceito de cybercultura está muitas vezes associado à cultura do ódio por conta das redes sociais.
que acabam gerando uma maior facilidade, tanto das pessoas se exporem, mostrando sua opinião a diversas pessoas com diferentes formas de pensar e opiniões distintas, quanto para pessoas julgarem. Logo, muitas delas acabam não respeitando a forma de pensar de certas pessoas, gerando debates, muitas vezes sem o mínimo respeito e ética, até chegarmos à lei do cancelamento, que não é nada mais, nada menos que pessoas querendo oprimir opiniões diferentes da dela. Capital cultural está também associado à cultura do ódio, onde pessoas que acabam não tendo um grande acesso a informações culturais e históricas sofrem uma espécie de violência simbólica, causada acidentalmente pelas instituições de ensino, escolas, por não ter o mesmo nível intelectual que pessoas que tiveram acesso desde crianças a teatros, museus e shows possuem, o que mais tarde vai acabar gerando algum tipo de marginalização dessas pessoas, logo mostrando que o discurso de igualdade que as escolas pregam vai acabar não existindo. A teoria do capitalismo flexível de Richard Sennett consiste na formação de cadeias globais de produção a partir do avanço acelerado das tecnologias de informação e comunicação. Contudo, a produção em massa de mercadorias completamente padronizada, sendo um detalhe forte com característica fordista. Isso acarreta numa grande glamorização dos itens mercantis e no reforço de que padrões impostos por eles são certos e únicos. Dessa forma, nasce o discurso de ódio causado por pessoas que acham que esses devem ser o espelho do correto, e quem não está coerente a esse espelho deve ser excluído e reprimido, voltando aos discursos antiéticos. No âmbito político, pode ser dito que essa economia flexível foi acompanhada ao avanço dos governos neoliberais que, de forma geral, defendem a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal na economia, ou seja, possibilitando o aumento da indústria e das empresas privadas. Isso significa que as grandes multinacionais, que são responsáveis pela padronização das mercadorias, começam a ser mais presentes em todos os lugares do globo, disseminando essa cultura do ódio de maneira mais ligeira. Após ler e compreender a obra dos autores apresentados, percebe-se a priori que as interpretações de Friedrich Nietzsche provavelmente seriam mal interpretadas nos dias de hoje. Em uma de suas obras mais polêmicas e controversas, o filósofo diz que Deus está morto, mas ele não diz que a entidade está morta, e sim questionar se era razoável ter fé em Deus e basear nossas atitudes nisso. Neste segmento, caso esse texto fosse publicado hoje, seria inevitável o julgamento quase imediato de Nietzsche, causado pela polarização do sistema político-religioso mundial. Isso porque, fora de contexto, adicionado com o aumento potencial das fake news, as ideias do filósofo seriam distorcidas e alteradas. Ademais, montagens criadas por grupos extremistas, nesse caso extremos cristãos, seriam produzidos na tentativa de denegrir a imagem do mesmo. Com isso, protestos contra Friedrich, ameaças e o cancelamento, termo popular no mundo da internet que designa uma pessoa que tenha cometido algum erro possível, aconteceriam entre pessoas que não procuram identificar a verdadeira crítica do alemão. Nesta perspectiva, conclui-se uma contradição entre a campanha da fraternidade, evento que tem o objetivo de propagar a paz e o amor, e a retaliação ou ódio do mundo contemporâneo, liberados neste caso por críticas de Friedrich Nietzsche. Por fim, é válido enfatizar que diversas personalidades que expõem suas opiniões sobre temas polêmicos como religião, política ou futebol, infelizmente são alvos de perseguições na web e necessitam, muitas vezes, de reforços de segurança. Um exemplo recente dessas perseguições ou ameaças foi a médica Ludmila Raijar, alvo de ameaças de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, por não aceitar o convite do Ministério da Saúde. Já Soren Kierkegaard acredita que a fé é tarefa, e assim é preciso ter claro que a compreensão da fé está em apreender seu significado essencial, não como conceito aplicável a qualquer fato tão como uma lei humana que espera-se que possa se adequar. Apesar da sociedade atual conter uma grande maioria de pessoas cristãs, as falas do mesmo poderiam gerar alguma discórdia com alguns grupos extremistas, que não aceitam a ideia de um Deus Salvador. Nos dias atuais, as pessoas sofrem repressões físicas e psicológicas, apenas por tentarem representar a sua religião.
Serve de exemplo o que chamam de macumba, mas na verdade é um trabalho onde a pessoa coloca sua fé e as suas orações em objetos para o Deus da religião, e muitas vezes é julgada por ser uma maneira diferente de expressar a fé. Mas Soren, diferente de Nietzsche, tem a fala de acordo com o que a campanha da fraternidade tenta passar para a corporação, que é a motivação para continuar tendo fé, e sempre tentar expressar de qualquer maneira, e que uma hora a fé chega. Para Kierkegaard também é vitória.